Já boa tarde, né, a todos e a todas. Dizer que a gente vai então iniciar o nosso evento de hoje, né, o RAPE Convida do dia de hoje. Mas inicialmente a gente queria, né, contar um pouquinho para quem está chegando, para quem ainda não conhece, né, o que é a RAPE, né? A RAPE, ela é uma rede, né, de pesquisa, de estudos e pesquisas em implementação de políticas educacionais no campo educacional. Ela nasceu em 2014, né, a partir da conversa e da necessidade, né, que alguns professores, pesquisadores da área, né, sentiam em ter um grupo de troca e de construção coletiva, né, que pudesse, de uma certa forma, fortalecer e proporcionar interlocução, né, nessas áreas de conhecimento do campo educacional com uma fundamentação, né, no campo da implementação de políticas públicas. Atualmente, né, a rede está funcionando sob a coordenação minha, do Breiner, da Fabiana, que está aqui com a gente, né, da Fundação Carlos Chagas, o Breiner da UFOP, a Naira da PUC, né, os professores, né, fundadores, que estão aqui também presentes com a gente, né, incluem a professora Cíntia Paz de Carvalho, da PUC, a professora Alicia Bonamino, da PUC também, a professora Wanda Mendes Ribeiro, da Unicid de São Paulo, a professora Adolfo, a professora Mariane Kozlinski, da UFRJ, que também está aqui conosco. A rede, ela se reúne, né, com uma frequência, tentamos, né, se reunir com pelo menos uma frequência anual, em alguns casos semestral, né, para fazer a divulgação de trabalhos, pesquisas e também fortalecer, né, essa rede de interlocução entre os nossos trabalhos e de outros pesquisadores, colegas que se juntam a nós. Nossa proposta também é, né, apoiar e participar de eventos no campo, né, então nesse sentido a gente faz interlocução com outras redes e outras instituições, atualmente a gente tem trabalhado, né, com o apoio do Instituto, né, Itaú Social, que tem apoiado algumas das iniciativas da rede. Convido vocês a conhecerem, né, o nosso site. Peço, por favor, para a Luciana ou a Carla colocarem, né, o link para quem ainda não conhece, conhecer, né, aí no nosso bate-papo. E desejar novamente boas-vindas a todos, agradecer, né, o aceite ao nosso convite dos professores Bruno e Alexandro, que estão conosco aqui hoje. A gente vai dar início, então, ao evento Implementação de Políticas Educacionais em Tempos de Pandemia e o Novo Normal, que foi uma proposta, né, da rede para poder pensar a implementação de políticas que a gente poderia chamar de políticas emergenciais, nessa situação nova que a gente está vivendo, e para isso nós vamos contar, então, com a participação dos professores. Vou passar a palavra para o Breiner, que vai apresentá-los e dar início, então, aos nossos trabalhos. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde. Breiner Oliveira, da Universidade Federal de Ouro Preto, e também membro dessa equipe de coordenação da rede. A gente está muito alegre de conversar com vocês hoje aqui. A nossa ideia era propor um encontro, uma conversa sobre implementação de política educacional nesses tempos, né? Nesses tempos muito estranhos, insanos que a gente vive, e a partir de uma conversa que a gente teve na rede, nos deu assim, a ideia de convidar duas pessoas que pudessem trazer a experiência de dois estados, ou que pudessem discutir o que Minas Gerais e São Paulo estão fazendo nesse processo de implementação, ou que medidas estão tomando, ou que dificuldades estão enfrentando, que desafios é que há nesse processo de aulas remotas ou de retomada das atividades no campo da educação. Por isso, a gente, então, fez o convite ao professor Bruno Lazzarotti, da Fundação João Pinheiro,
Fundação João Pinheiro é um órgão de planejamento de Minas Gerais, e ao professor Alexandro Santos, da Escola do Parlamento do município de São Paulo. O Bruno Lazzarotti possui graduação em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Minas Gerais, com mestrado e doutorado em Sociologia, também pela Universidade Federal. É pesquisador pleno da Fundação João Pinheiro e coordenador do Observatório das Desigualdades. Já apresento assim também de uma vez o professor Alexandro do Nascimento Santos, que é mestre em Educação pela PUC de São Paulo, doutor em Educação pela Universidade de São Paulo e diretor-presidente da Escola do Parlamento da Câmara Municipal de São Paulo, onde coordena o programa de pós-graduação. É também coordenador do curso de Pedagogia da Faculdade do Educador. Bruno tem experiências na área na ciência política, com discussão de políticas públicas, atuando com os temas do Fundef, do Fundeb, ensino fundamental e descentralização, e o Alexandro, ele faz estágio pós-doutoral no programa de pós-graduação da PUC e no programa de pós-graduação em administração pública da Fundação Getúlio Vargas. Então, já outra vez agradecendo aos dois por estarem conosco aqui. A nossa ideia para você seria uma apresentação primeira, minutos para cada um de vocês, para a gente fazer essa conversa, e depois a gente vai abrir para que os nossos convidados e convidadas possam debater conosco. Né? Se os que estão nos escutando colocarem seus microfones no mudo, isso nos ajudaria muito também por conta dos ruídos e das interferências aqui nesse ambiente. Então, começamos com o professor Bruno, e eu te aviso, Bruno, com 5 minutos, pode ser? Claro. Podemos começar? Podemos, por favor. Boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui com você. Aqui aí, né? É um prazer estar aí com vocês, participando desse debate e dessa rede, num momento tão grave, né? Nem sempre essas duas áreas dialogam tanto quanto deviam, né? Fica cada um em seu quadrado. Assim. Então, é um prazer estar aqui com vocês. Né? Um impacto sobre a vida e a morte das pessoas, né? Mas também sobre as relações sociais e sobre praticamente todas as instituições com as quais a gente convive. Né? A educação foi talvez uma das primeiras, mais intensamente e mais longamente afetada pelas condições óbvias em que, né, ela se dá, né, que ocorre, obviamente, em espaços fechados, com grande aglomeração, portanto, né, em ambientes que apresentavam muito propensos ao contágio. Portanto, né, a suspensão das atividades presenciais escolares foi, talvez, das medidas de distanciamento social, provavelmente a mais generalizada, a mais precoce e a que está durando mais, não sem razão. Né? E isso, obviamente, né, impacta tremendamente a escola e pela própria natureza da experiência escolar. A impossibilidade a gente só... O Bruno, a gente, de vez em quando, não te... As iniciativas foram
você não teve a ausência de uma coordenação e de uma orientação nacional e compartilhada sobre como lidar com, em que um protocolo comum, seja de distanciamento social, seja de orientações para as escolas, seja de alternativas pedagógicas, produziu um tipo de salve-se quem puder misturado com vale tudo, onde cada estado e cada rede, na verdade, acaba por fazer o que pode, o que acha correto ou o que se dispõe propriamente a fazer. E a gente vai encontrar, portanto, as respostas as mais variadas, desde a simples suspensão, interrupção das aulas, até esforços sustentados e abrangentes de... Falhando muito, é isso que está dizendo aqui? Tá sim, Bruno. A gente está tendo a sua fala um pouco picotada. A gente acaba perdendo alguns trechos. Realmente todo mundo a conhecer, quem não conhece, o nosso site, o nosso portal da RAPE. Acredito que muitos de vocês já estão, inclusive, inscritos, na nossa rede, mas para quem não conhece, fica aqui também, a dica. No nosso site a gente tem também, uma memória de acervo, de publicações, trabalhos e eventos que a gente tem realizado, ao longo desse tempo, A rede existe desde 2014, como eu disse no início. Coloquei aí no bate-papo. Não, peraí, deixa eu colocar direito. Eu coloquei no bate-papo, vou colocar aqui no bate-papo o endereço. Lá vocês também encontram, os registros de todas as reuniões que a gente faz. Enfim, nós iríamos fazer em maio, agora desse ano, a nossa 11ª reunião, que seria lá na UFOP, Brenner ia receber lá todos nós, Tem uma com Williane muitos aqui. pães de queijo, mas infelizmente, por motivos que a gente já sabe, nós tivemos que cancelar o evento e, inclusive, vamos fazer uma parte do evento, que seria a apresentação de pesquisas, de trabalhos dentro do âmbito da implementação de políticas públicas, nesse formato virtual. Então, os trabalhos que haviam sido já aprovados, para apresentação nessa reunião que seria lá em Mariana, Ouro Preto, na UFOP, eles vão ser apresentados de forma virtual nos próximos eventos da RAPE Convida, que eu já deixo aqui também o convite para vocês. Esses eventos vão acontecer nas 2 próximas quintas-feiras, no dia 25 de junho e depois no dia 2 de julho. Então, nós teremos trabalhos super interessantes, enfim, que vão dialogar entre si e com a gente, sendo apresentados nesses 2 próximos eventos. Tá bom? Esperamos que o nosso próximo evento seja realmente presencial. Bom, acho que ele entrou com uma outra conta. Chegou. Tem outra conta, com outro computador. Esse aqui está conectado direto na rede. Então, acho que agora vai. Eu dizia para vocês que a educação foi... eu vou tentar resumir um pouco a intervenção para não ultrapassar demasiado o tempo. Eu dizia rapidamente para vocês que, obviamente, a educação, pela natureza das atividades educacionais, foram das mais precoce e intensamente afetadas pela pandemia, levando de forma praticamente generalizada em muitos países, inclusive no Brasil, a suspensão
das atividades, pelo menos das atividades escolares presenciais. A solução que isso aconteceu no Brasil e a solução emergencial que vários sistemas educacionais encontraram para enfrentar essa limitação foi recorrer ao ensino remoto, educação à distância, ou variações em torno disso, aulas digitais, ou variações em torno disso. No entanto, isso não se deu a partir de um esforço coordenado, nem a partir de orientações minimamente padronizadas no território nacional. De maneira geral, o que aconteceu foi cada rede, cada município, cada estado, atuando em suas próprias redes, da maneira como acharam conveniente, ou que tinham condições, ou que estavam dispostos a alocar recursos, esforços e prioridades frente a outras atividades. E isso cobrou o seu preço. O principal, ou talvez um que tem sido apontado com talvez a principal preocupação nesse enfrentamento tem sido os problemas de equidade no recurso ao ensino remoto. O ensino remoto, em um país tão desigual quanto o Brasil, ele vai implicar não apenas a reprodução de desigualdades, mas tem um enorme potencial de aprofundar as desigualdades, por dois motivos principais. Se eu puder aqui, eu vou tentar mostrar. Vocês me avisam se vocês conseguirem enxergar aqui a transparência. Vocês estão enxergando? Estamos vendo, Bruno. Então, o que eu vou mostrar aqui para vocês em primeiro lugar, isso aqui a gente produziu com dados da Prova Brasil, 5º ano de 2017. Então, aqui a gente olha, se a questão do distanciamento social envolve ficar em casa e, obviamente, e aprender em casa, as casas que diferentes estudantes expõem as condições domiciliares vão ser cruciais para as condições de aprendizado. Então, se a gente olha aqui esse gráfico, ele deixa isso muito claro. Ele compara rede pública e rede privada. Então, a gente tem que, em muitos estados, mais de 10 ou aproximadamente 10% dos estudantes da rede pública, sendo que na região norte mais ainda, vivem em domicílios sem nenhum quarto ou com apenas um quarto. Vivem em um cômodo único ou em domicílio com apenas um quarto. As condições que esse estudante vai ter para o estudo, obviamente, são muito distintas do que ocorre na rede privada, como vocês podem
ver aqui onde em nenhum estado, ou em nenhuma região, perdão, mais do que 4% dos estudantes vivem nessa mesma condição. E se a gente junta isso com o percentual de estudantes que moram com mais de 5 pessoas em um único domicílio, a gente vai perceber a gravidade, né, dos impactos disso, seja do ponto de vista da qualidade do ensino, ou da qualidade das condições de se estudar em casa, seja do ponto de vista da desigualdade, se a gente compara não apenas regiões e estudantes, mas se a gente compara, por exemplo, redes públicas e redes privadas. E, se obviamente nós estamos falando de ensino remoto, nós estamos falando da disponibilidade de internet e de computador. Se a gente olhar esses dois quadros, esses dois mapas aqui, a gente vai ver uma comparação entre, nos estados, entre os estudantes aqui neste primeiro mapa, da rede pública que não possuem computador, não sei se dá para vocês verem aqui, mas quanto mais verde, quanto mais escuro, maior a porcentagem de estudantes que não têm computador em casa. O verde mais escuro é 30% ou mais de estudantes. Então, vocês vejam que, né, praticamente na grande maioria dos estados, a gente está numa situação em que na rede pública 30% ou mais dos estudantes não tem um computador em casa, além de uma grande porcentagem de pessoas que terão que dividir, né, em que terão que dividir o computador e o espaço de estudo, como nós vimos aqui. Na rede privada, essa situação é praticamente a inversa. A gente vai encontrar a maior concentração são daqueles estados em que menos do que 10% dos estudantes não dispõem de computador em casa. Não é isso? Então, a enorme maioria. Isso, obviamente, coloca um problema de desigualdade, aqui não apenas da qualidade, eu acho que uma mudança nas rotinas, nos processos, nas interações sociais, né, nos processos de trabalho, na organização curricular, né, e nas formas de ensino de uma maneira tão abrupta, seguramente gerará danos graves, não apenas para a dimensão cognitiva do aprendizado, mas, obviamente, por o papel socializador da escola. Isso me parece inevitável, em algum nível, que isso ocorra. A gente tem que... Minutos, por favor. 5 minutos, né? Tá, jóia. A gente tem que procurar mitigar esses efeitos. E, de outro lado, esses efeitos não apenas serão intensos, como serão desiguais. Isso traz um problema, porque se consensualmente o ensino escolar praticamente não existe um país ou um sistema educacional que foi capaz de neutralizar o efeito das desigualdades de origem no desempenho e longevidade educacional, boa parte dos esforços em termos de políticas públicas, eles têm sido feitos para mitigar esses efeitos, né? Para reduzir
os efeitos, né, das desigualdades de origem sobre a experiência educacional dos alunos, ou seja, impedir que desigualdade social se transforme, se traduza diretamente em desigualdade educacional. No entanto, e não foram poucas as iniciativas no mundo e tampouco no Brasil. No entanto, todo o locus no qual as iniciativas de mitigação ou redução das desigualdades educacionais tem sido concentrado essas iniciativas na unidade escolar. Merenda escolar, a própria qualificação docente, a infraestrutura das escolas, o livro didático, ou seja, todas elas ocorrem em torno da experiência presencial na escola, mesmo laboratórios de informática, inclusão digital, todas essas. No momento em que a unidade escolar se vê manietada por razões sanitárias, a tendência vai ser de acentuar o peso das desigualdades de origem, ou seja, das condições familiares, do capital cultural, capital social, capital econômico das famílias sobre as oportunidades e o desempenho das crianças. E esse é um grande problema, para o ensino remoto. O que Minas Gerais fez a esse respeito, foi muito pouco, como dizem por aí, os norte-americanos, too little, too late, too slow. Ou seja, muito pouco, muito tarde, muito devagar. A gente teve uma iniciativa um tanto tardia e muito improvisada de ensino remoto, com muitos e muitos problemas no material produzido, no conteúdo, nas aulas digitais, com muitos problemas também de acesso, na medida em que ou eram por meio da internet, com algumas aulas pela TV pública, que não chega à grande maioria dos municípios do estado de Minas Gerais, ou delegando aos diretores a tarefa de imprimir esse material e que os pais e alunos tivessem que ir à unidade escolar buscar esse material, que, no entanto, era simplesmente a impressão do mesmo material digital. Portanto, várias tarefas exigiam o acesso a links de internet da mesma maneira. Então, tanto problemas de conteúdo quanto de acesso foram se tornando muito prementes, com um grau de improvisação muito grande. De outro lado, em relação à função social da escola e o apoio às famílias, a única iniciativa que você tem no campo da educação foi a chamada Bolsa Merenda, que custou a ser apresentada, custou a ser aprovada e atinge cerca de 30% das crianças muito pobres de Minas Gerais, das crianças extremamente pobres, de Minas Gerais, porque ela é destinada a apenas
crianças extremamente pobres da rede estadual de Minas Gerais. Então, a gente tem, e mesmo assim, um mês após a sua aprovação, mais de 50% das famílias ainda não tinham conseguido o acesso a essa Bolsa Merenda, que deveria, né, em tese, substituir a merenda escolar. Para terminar, Breiner, esse pedaço, depois a gente pode discutir a natureza das políticas que vão ser implementadas e os seus problemas de implementação aí no pós-pandemia, mas eu queria só concluir com 3 pequenas observações que depois a gente pode desenvolver para frente. A primeira é o seguinte: eu não sou partidário, digamos assim, de uma concepção meio invertida de equidade, como tem sido defendida por alguns colegas. Em que sentido? Se o ensino remoto ou a educação à distância, ou iniciativas similares, têm problemas de equidade, então você não deve desenvolver iniciativa nenhuma. Então é melhor não fazer nada. Problemas de equidade ou de qualidade, é melhor não fazer nada. Eu não sou partidário disso. Eu acho que a escola é uma instituição muito importante na vida, é uma presença importante na vida das crianças sob vários aspectos. E esforçar ao máximo para que esse vínculo não seja rompido deve ser o nosso esforço. Portanto, o nosso esforço deve ser de que ele seja acessível a todos e não de que você tenha, sei lá, né, que é uma concepção de equidade da exclusão de todos. Então, nós devemos exigir materiais mais adequados, nós devemos exigir a difusão por todos os meios possíveis, além da internet, televisão, rádio e todos os outros meios. Deve ser essa, do meu ponto de vista, a nossa luta, para que ela seja acessível ao máximo. No entanto, acho que o que a gente pode é mitigar a desigualdade que vai ser produzida, porque ela vai existir, por esses motivos que eu acabei de expor aqui. Então, nós temos que procurar mitigá-la ao máximo. E, principalmente, nós temos que evitar que essa desigualdade transitória neste período se institucionalize, se torne somente essa. Nós temos que pensar maneiras de evitar que estas desigualdades que serão, digamos assim, inevitavelmente produzidas durante este período, por todas as razões que nós elencamos aqui atrás, se transformem em desigualdades, se projetem no futuro, digamos assim, como desigualdades permanentes. Então, obviamente, adiar a realização do Enem, para mim, é uma medida evidente, mas acho que também nós temos que pensar, os sistemas de ensino têm que pensar se faz sentido manter as possibilidades e os critérios de aprovação e reprovação neste ano letivo. Eu penso seriamente se não seria melhor a gente promover, independente de qualquer avaliação de resultados, todas as crianças e os alunos, e ter mais um ano para ajustar e procurar reduzir o atraso e as desigualdades que esse período produziu, para que desigualdades transitórias
não se projetem sobre as oportunidades e longevidade educacional futura dos alunos. São essas 3 ideias com as quais eu queria concluir. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui. Peço de novo desculpa aí pelas turbulências cibernéticas. Muito bem, Bruno. A gente também vai aprendendo, né? Acho que todos nós vamos aprendendo a usar e a lidar com essa coisa nova, né? Que é a novidade mesmo, com essa intensidade que a gente tem usado. Eu acho que a gente pode seguir, já passo a palavra para o professor Alexandro, e também já de novo agradecendo pela sua participação conosco. E aí vamos manter assim aquele combinado, mas como o Bruno passou um pouquinho, vou te dar o mesmo tempo. Pode ser? E aí quando faltarem 5 minutos eu te aviso. Claro, pode ser sim, Breiner. Bom, quero agradecer ao convite aí da RAPE, dizer que é um prazer e uma honra estar aqui com vocês. Tenho sempre pensado e conversado com os meus colegas pesquisadores que esse campo de estudo sobre implementação das políticas educacionais ele é fundamental para a gente, enfim, avançar na qualidade do que a gente oferta como direito à educação, né? É um campo interdisciplinar, mas no qual a presença dos pesquisadores da área de educação é muito importante, é muito relevante, porque essa política, a política de educação, é uma política extremamente complexa. E ela depende de conhecimento especializado, contextualizado, para a gente poder avançar na qualidade dela, né? Eu tinha preparado uma apresentação e fiquei feliz com essas últimas questões que o Bruno trouxe no que tange as desigualdades, porque muito do que eu tenho a dizer tem a ver com isso, né? Do como essas desigualdades novas, vamos dizer assim, se cruzam com as desigualdades de sempre, e como é que a gente pode pensar uma estratégia enquanto nação para proteger as nossas crianças, os nossos adolescentes, da perenidade dessas desigualdades, né? Então, não sei se a gente sofreu uma nova invasão mal educada, mas de todo modo eu vou tentar compartilhar aqui na tela. Desculpa, Alexandro. Emerson Eduardo, você está compartilhando a tela? Isso, obrigada. Tá. Foi Que bom, que era só um colega. Então, eu vou compartilhar aqui rapidinho, sem delongas, e vou tentar me ater ao tempo, por isso vou usar a apresentação. Eu vou me arbitrar o papel de censor do grupo. Tá ótimo. Então, o que eu acho que é um dilema radical que essa conjuntura colocou para a gente é que, frente à pandemia, preocupados na garantia com o direito à vida dos estudantes e com a proteção da saúde deles, não havia nada mais correto que a gente pudesse fazer do que suspender as atividades presenciais. Não havia outra possibilidade, dada a emergência, as características dessa pandemia e a crise sanitária que ela gerou. Mas, do ponto de vista estritamente pedagógico, toda a literatura educacional nos diz que o afastamento da escola é a pior coisa que a gente podia fazer para os nossos educantes também. Então, é um dilema radical, né? Deixá-los afastados das atividades presenciais é a única coisa que a gente pode fazer nesse momento, pensando na garantia do direito à vida, do direito à saúde, da sua integridade, pensando nos contextos de vida que eles têm. Mas, ao afastá-los da escola, como bem disse aqui o Bruno, a gente retirou os principais insumos que a gente tinha produzido ao longo da história das políticas educacionais para mitigar desigualdades sociais e para garantir direito de aprender, direito de se desenvolver a partir de uma política pública. Mas, de todo modo, somos esses sujeitos que estamos nessa fronteira da história e temos que tomar a decisão que tomamos. Afastamos e agora vamos correr atrás desse, digamos assim, desse prejuízo no campo educacional, pedagógico, que o afastamento educacional impõe para as nossas crianças, adolescentes e jovens. E é importante a gente sempre sublinhar que a pandemia, ela traz um efeito sobre os nossos problemas de sempre, ela torna eles mais agudos, mais dramáticos, né? Ela aumenta
o impacto que eles têm na oferta educativa, e, ao mesmo tempo, elas trazem novas questões. E eu fico insistindo nessa dupla chave, porque uma parte do debate feito na grande mídia tem olhado para as novas questões e esquecido de questões de sempre, problemáticas no nosso sistema de educação, no modo como a gente modela e implementa políticas educacionais, que mesmo sem o cenário da pandemia, eles estariam em vigor, eles estariam gerando impactos. O que a pandemia faz é agudizar esses impactos, então a gente precisa ter essa dupla lente. Todo gestor de política pública, de educação, tem que olhar para os problemas de sempre, com o mesmo zelo, talvez com mais urgência, e estar atento a algumas questões novas que me parecem que estão surgindo no horizonte do cenário de pós-pandemia para a gente solucionar, né? Então, os problemas de sempre, acho que aqui todo mundo mais ou menos já sabe, mas é bom a gente destacar, a gente tem um problema de subfinanciamento que era anterior à pandemia e se agudiza no momento em que a atividade econômica entra num ciclo recessivo. O ICMS, principal imposto dos estados, é o que mais foi afetado pelas medidas de afastamento social, porque ele tornou a atividade comercial muito mais restrita. Então, a gente tem um subfinanciamento que já era uma característica do nosso processo de implementação de políticas educacionais, ele se agudiza, se torna mais dramático e exige, então, soluções novas, talvez. As soluções que a gente vinha trazendo de austeridade, de focalização do investimento, me parece que elas não serão mais suficientes para esse cenário. Um cenário de descoordenação federativa, né? A gente tinha melhorado um pouco nesse quesito durante a primeira década do século XX, né? Com o Ministério da Educação um pouco mais participante, um pouco mais ajustado na escuta dos estados e municípios e gerando políticas mais consistentes do ponto de vista da participação dos três níveis da federação, mas, sem sombra de dúvida, acho que não importa muito qual é o vetor ideológico de qualquer pesquisador, a gente precisa assumir que a gestão atual no Ministério da Educação se pauta pela descoordenação federativa, né? O governo federal está enfrentando estados e municípios, está brigando com estados e municípios ao invés de colaborar. Então, é um problema de sempre, mas está agudizado pelo cenário de crise da democracia brasileira, né? A gente também tem uma fragilização na modelagem intersetorial da política educacional. Isso era um problema antigo, mas que se agudiza com os processos da pandemia e com os processos de fragilização da democracia que a gente tem. Então, aquilo que a gente sempre demandou de reflexão, como é que as políticas educacionais podem se cruzar, se coordenar com políticas de saúde e assistência, isso já era. E isso ganhou uma urgência absoluta, né? A ponto de, por exemplo, quando os estados e municípios foram fazer as políticas de contenção à miséria, distribuindo vale alimentação, e perguntaram para as secretarias de assistência, escuta, quem são as crianças que estão no nosso CAD único? Em muitos municípios, esse cadastro estava desorganizado. Em muitos municípios, a gente fez uma aproximação para chegar nessas crianças. E, certamente, a gente não alcançou todas as crianças que estão num contexto de vulnerabilidade hoje, porque a pandemia também trouxe um aumento da pobreza e pessoas que tinham saído da linha da miséria, né, debaixo da linha da miséria, voltaram para esse estágio. E elas não estão ainda nas estatísticas e no CAD único. Então, a modelagem intersetorial ela se torna um problema mais agudo ainda. A gente também tem questões relativas à complexidade da demanda por direito à educação no Brasil. A gente não pode esquecer que a gente não superou ainda o problema, a questão do acesso para todo mundo, e a demanda de qualidade está gritando para a gente, né? Então, isso faz com que as políticas educacionais sejam uma demanda extremamente complexa. E num cenário em que a gente fez uma municipalização radical, e a gente precisa lembrar que os municípios brasileiros, quase 3.000 dos municípios brasileiros, têm baixíssimas capacidades estatais para implementar a política.
Então, como é que a gente dá conta dessa demanda complexa em municípios com baixa capacidade estatal para operacionalizar políticas com esse arranjo? O Bruno já tratou bastante, mas as desigualdades sociais abissais que o Brasil tem geram uma questão dilemática para a garantia do direito à educação, porque elas convergem nesse esquema de complexidade para tornar mais difícil uma escola justa para todo mundo, né? Desigualdades que não são só socioeconômicas, né? Desigualdades raciais, por exemplo, ainda muito evidentes no sistema educacional. A gente tem uma desatenção a longa duração, basta a gente olhar para os processos de implementação dos nossos planos nacionais de educação, em que pese os nossos planos nacionais muitas vezes trazerem metas que são mais uma aposta, uma promessa política do que uma meta exequível no prazo, mas o fato é que a gente não tem sido persistente, não tem sido consistente em implementar políticas com olhar de longa duração, né, como seria desejável para as políticas educacionais. E a gente tem uma fragilidade nos processos de monitoramento e avaliação que impedem da gente tomar decisões mais assertivas sobre os rumos da política educacional, né? Eu estava num debate esses dias que me fizeram uma pergunta sobre a adoção de livros didáticos que o Ministério da Educação está propondo para a educação infantil. E me perguntaram o que eu achava disso, e eu respondi que, assim, olha, o campo da educação tem pesquisas bastante razoáveis, do ponto de vista qualitativo, dizendo que essa estratégia tende a gerar pouco impacto no desenvolvimento das crianças pequenas. Agora, falta para o nosso campo um estudo mais denso, mais de longa duração, que estabeleça bases de evidências para a tomada de decisão de política educacional, né? Então, embora no campo quali, a Bernadette Gatti tem um texto sobre isso que é bem interessante, do quanto os pesquisadores do campo da educação estiveram mais inclinados por quase 3 décadas a pesquisas de orientação qualitativa e menos inclinados a pesquisas de orientação quantitativa. E as políticas educacionais nos perguntando sobre o quantitativo, sobre a grande amostra, né? Então, isso também tem um detalhe aí para a gente olhar. Muito bem, agora tem novas questões, né? Novas questões que se colocaram no cenário de pandemia. Para mim, uma questão que não estava na agenda educacional... Oi, Ben? Parece que a gente teve uma visita aí mais cedo e eu tive que tirar a sua tela. Eu sei, aí parece que era para a gente não usar. Não, não por isso. Eu tinha alguém riscando, começando a riscar, e eu achei que era mais adequado tirar. Mas se você quiser tentar de novo, aí é uma decisão sua. Se acontecer de novo, eu tiro, tá bom? Tá bom. Então, vamos lá. E os problemas novos, ou as questões novas que eu acho que a pandemia tem trazido para nós, a primeira delas, para mim, é a radicalidade da questão sanitária e de saúde para os ambientes escolares. Essa não era uma preocupação que ocupava nem no topo, nem os 5 principais problemas de um gestor típico de educação. A gente, embora não tivesse ambientes sanitários nas escolas do ponto de vista excelentes, a gente estava razoavelmente satisfeito com aquilo que estava sendo oferecido, exceto em grotões de desigualdade muito severa. Mas agora essas questões de natureza sanitária e de saúde para os ambientes escolares ganham o topo da agenda educacional, se a gente quiser minimamente garantir a segurança, enfim, a saúde das crianças e dos profissionais que estão ali. Uma outra questão que se coloca tem a ver com o acolhimento dos educandos e das suas famílias, além do acolhimento dos profissionais, frente à insegurança, ao medo desse retorno, né, de como é que os protocolos dão conta ou não. Uma outra questão que para mim também se coloca é o uso ideológico da pandemia para estabelecer soluções com vetor de precarização para o campo da educação. Então, aproveitando um cenário de emergência, de urgência, que coloca os gestores públicos com um horizonte mais curto de reflexão e na busca mesmo desesperada por soluções, a gente pode ser tomado por uma onda de soluções de precarização da relação pedagógica e da própria gestão escolar, sob o argumento de que agora tem que ser assim, né? Então, eu
concordo aqui com o Bruno que a gente não pode ficar sem fazer nada, mas entendo que, por exemplo, as soluções que a gente está adotando de ensino remoto ou de moderação de aprendizagem por ferramentas digitais, elas devem ser olhadas com muito cuidado frente a esse receio, a esse perigo do uso ideológico desse momento para enfiar goela abaixo agendas que nós já tínhamos construído consenso de que eram agendas perigosas para o campo da educação, porque empurravam a gente para precarização da relação pedagógica. Uma outra questão que me preocupa muito é o austericídio fiscal, porque frente a um estrangulamento orçamentário, que vai acontecer, isso não tem a ver necessariamente com vetor ideológico, tem a ver com a repercussão da crise sanitária na economia, mas qual que é a solução que a gente terá para o estrangulamento orçamentário? Se for uma política de austericídio fiscal, a gente vai empurrar as políticas educacionais para um buraco que depois vai ser difícil sair. A gente precisa decidir o que a gente vai fazer frente ao estrangulamento orçamentário. O austericídio fiscal, que é um caminho que os governos podem assumir, me parece que ele levará as políticas educacionais para o buraco. Então, talvez a gente precise fazer um pacto, um New Deal brasileiro, dizendo o seguinte, por 10 anos a gente vai ter déficit fiscal sim, porque as políticas sociais precisam ser sustentadas e a gente tem uma restrição orçamentária desse tamanho, agora vamos pactuar como é que a gente vai lidar com essa contradição, né? A gente tem brincado que nunca os keynesianos foram tão lembrados para pensar a política econômica de Estado. Como é que a gente garante que a política social seja o foco e a política econômica seja instrumento, e não o contrário, né? A razão de Estado, não pode, na minha visão, acho que podemos conversar depois, a razão de Estado não pode ser manter as contas no azul, a razão de Estado é fazer política pública. E fazer política pública para garantir que as pessoas consigam viver e para que a sociedade tenha coesão social, enfim. Então, essa é uma questão também nova, entre aspas, que tem me preocupado. E, por fim, essa que o Bruno já explorou, não vou gastar muito tempo, que é o aprofundamento de desigualdades sociais, extraescolares, e também o aprofundamento de desigualdades propriamente educacionais, dada a forma pela qual a pandemia alcançou e tem alcançado diferentes grupos sociais no Brasil. A gente precisa lembrar que essa história de que está todo mundo no mesmo barco é meio fantasiosa, né? Na pandemia, os grupos sociais brasileiros têm atravessado esse tempo de formas muito desiguais. Aqui em São Paulo, os dados da vigilância epidemiológica, o boletim que a gente tem toda quinzena, revelam que a chance de uma pessoa preta morrer de Covid-19 é 62% maior do que a chance de uma pessoa branca morrer de Covid-19. Então, não, os grupos sociais brasileiros não estão vivendo esse cenário do mesmo modo, não estão tendo acesso às mesmas condições de vida e, portanto, a gente precisa cuidar desse aspecto, né? Aí, gente, eu vou trazer um pouco da experiência de São Paulo. E para falar disso, eu quero dizer o seguinte, em São Paulo, a tomada de decisões sobre o que fazer frente ao cenário de afastamento social, ela teve inflexões no nível estadual e municipal, mas um caminho muito parecido. A rede, num primeiro momento, estabeleceu um recesso para os profissionais da escola e, no gabinete, produziu soluções que considerava adequadas para o enfrentamento do isolamento social. Eu tenho uma posição crítica frente a isso, porque isso impediu a secretaria de tomar contato, reconhecer, compreender as características de cada território da cidade, as demandas de cada comunidade educacional, e a política pública que foi desenhada para lidar acabou sendo uma política genérica, e isso gerou problemas de implementação, porque a secretaria pensou uma política de modelo único para territórios muito, muito desiguais, com características muito diferentes. Então, isso gerou problemas na cobertura das soluções apresentadas. Eu estou aqui com os gráficos, depois posso mandar para vocês, mas um dado, por exemplo, um dos instrumentos da política é a distribuição de material impresso. E para evitar que houvesse aglomerações nas escolas, a prefeitura entregou pelo correio, esses materiais.
E a entrega, ela acontece de maneira desigual na cidade, porque, como em toda a capital do Brasil, a gente tem territórios da nossa cidade em que os Correios não podem entrar. Por uma série de questões que têm a ver desde a vulnerabilidade social, o domínio de organizações criminosas. Então, o que a gente tem? A média de distribuição desse material na cidade alcançou perto de 80%. Mas quando eu pego o distrito, né, a subprefeitura que a gente divide aqui, de menor distribuição, eu tenho 40%, e a de maior distribuição, 90%. Então, estou dizendo assim, o CEP da criança determina se ela terá acesso ou não a uma solução que foi desenhada para esse momento. Porque se o correio não entregar o material que foi desenhado para ela trabalhar no afastamento social, ela está alijada de uma parte da política. A outra estratégia foi o uso da ferramenta digital do Google Classroom, né? A prefeitura fez um convênio com a Google e colocou todos os estudantes como usuários do Google Classroom, os professores também, e isso também alcançou de maneira desigual as nossas crianças, né? A gente tem, no território de maior cobertura, a gente chegou a 84%, 85% da cobertura, mas a gente tem territórios da cidade com 18% de acesso. Então, é também muito desigual, e isso, na hora da modelagem da política, talvez não tenha sido levado em consideração da maneira mais radical possível. E uma terceira questão que a gente colocou, perguntando numa pesquisa que eu estou conduzindo com os meus alunos da graduação, a gente tem feito um survey com professores e gestores e perguntado para eles como é que eles têm se sentido do ponto de vista de implementadores dessas políticas, né? Porque como eles não participaram do processo de construção da política, tem um gap aí de adesão, de compreensão, né? E agora, durante o processo, as informações também têm chegado de maneira muito fragmentada, o que gera, de novo, problemas na implementação e aumenta a chance de desigualdades, né? Então, acho que para esse começo de conversa, era um pouco isso que eu tinha para trazer, e eu queria fazer só 2 destaques nesse cenário todo que eu estou propondo para a gente conversar. O primeiro é que a implementação de políticas educacionais, ela é atravessada pela crise institucional da democracia brasileira, né? O Ministério da Educação era para ter liderado o desenho de soluções mais caras, que fossem mais dispendiosas, como, por exemplo, as plataformas digitais. Mas a gente um vácuo técnico, ético no Ministério da Educação impede a gente de fazer coordenação. Ao mesmo tempo, o debate que a gente faz em torno da participação dos profissionais na formulação de políticas educacionais, ele fica travado quando as bases da democracia estão estremecidas, porque falar em participação dos profissionais, falar em cocriação de políticas educacionais, tem sido classificado como uma pauta da extrema esquerda, quando nada mais é do que a busca por uma racionalidade mínima que diz o seguinte: os implementadores de uma política educacional precisam participar do seu processo de construção, não é só porque a gente defende a gestão democrática, é porque quando eles participam do processo de formulação da política, essa política tem muito mais chance de efetividade, porque eles conhecem os territórios, os contextos de implementação e problemas que esta política enfrentará quando ela chegar em cada território. Então, se eu não escuto os profissionais que estão na ponta, a burocracia do nível de rua, os profissionais de médio escalão, na hora de formular a política educacional, essa política está bastante arriscada de fracassar, porque ela é cega para uma série de questões dilemáticas da discricionariedade dos implementadores, dos arranjos de implementação e dos desafios de cada território. Então, a gente precisa, talvez, colocar em pauta essa questão da participação efetiva dos burocratas do nível de rua e de médio escalão na formulação das políticas educacionais, uma corresponsabilização, e colocar em pauta também quanto à qualidade da democracia, a qualidade do funcionamento da democracia, tem relação direta com a qualidade da produção e implementação de políticas educacionais.
E, para fechar, eu acho que a gente precisa sempre ter isso em mente, política educacional no Brasil que não coloca a desigualdade como variável inicial do desenho da formulação, no mínimo, é ingênua, para não dizer que ela é comprometida do ponto de vista ético, né? Então, desigualdade tem que ser o tema, um tema na mesa, tem que estar posta a toda hora que a gente está desenhando e implementando política, porque quem acha que desigualdade não é importante já está reproduzindo desigualdade na hora que formula a política pública. Acho que era isso inicialmente, Breno. Espero que não tenha passado o tempo que você me deu e a gente pode abrir para conversar. Não, muito bem. Obrigado, Alexandre. Acho que foram duas exposições muito interessantes. Acho que vocês dois começam de pontos muito parecidos, né? Bruno, muito atento à questão da desigualdade, tanto a desigualdade que já é estrutural do campo da educação e da escola, quer dizer, os alunos, especialmente os alunos da rede pública, trazem uma desigualdade que é histórica, como o Bruno estava dizendo, bastante diferente da rede privada. É muito interessante esse comentário que o Bruno faz sobre a equidade invertida, que me parece também um ponto importante, ainda que vocês tenham falado disso sob pontos de vista distintos. Quer dizer, nada fazer é sempre pior nesse caso, não é? Uma vez que a escola, para muitos, em muitos lugares, em muitos territórios, é uma referência local. Não é? E tirar os alunos da escola, ainda, além de agravar a questão da desigualdade, também, de alguma maneira, compromete uma relação afetiva, social, emocional, pedagógica, que tem sido construída há muitos anos nas políticas educacionais. Eu queria escutar vocês, e a gente vai abrir para perguntas, e talvez vocês possam depois trazer uma discussão um pouco mais organizada, que é sobre essa questão da coordenação federativa. Quer dizer, vocês dois falaram disso, de uma ausência da coordenação, ainda que o Ministério da Educação não seja exatamente o responsável por essas redes, mas, nesse momento, me parece que houve uma ausência importante de coordenação, e, pior do que isso, uma esquizofrenia, no sentido de sabotar todas as iniciativas e de produzir discursos contraditórios e não convergentes com aquilo que as redes estão fazendo, né? Nesse sentido, o Bruno estava dizendo que ficou alguma coisa do cada um por si e salve-se quem puder, né? Eu queria talvez escutar vocês um pouco mais nisso. Como é que Minas Gerais tem lidado com essa coordenação, tanto da sua rede como a coordenação dos municípios, a mesma coisa São Paulo. E uma outra coisa que vocês disseram, pensando ainda nessa questão dos sistemas, né? Quer dizer, Minas Gerais tem 853 municípios, o sinal da Rede Minas, até onde a gente sabe, não chega em 120 municípios, ou 126 municípios. A televisão foi um canal importante de disseminação das videoaulas, mas ainda há um problema grande. Minas é um estado bastante desigual do ponto de vista regional. Talvez escutá-lo, Bruno, um pouco mais sobre isso, nesse sentido de um desafio de coordenar essas iniciativas também com os municípios do estado, né? E até onde o Ministério tem acompanhado, tem ajudado essas redes e esses sistemas, né? O Alexandre traz essa questão interessante dos antigos e dos novos dilemas, e eu queria acrescentar né? Que é, digamos, a rivalização com as tecnologias ou a dificuldade que as redes têm de se adaptar a essas possibilidades que as ferramentas aí estão. Quer dizer, parece que fomos todos pegos com as calças na mão, e aí, nesse sentido,
não sei o que vocês pensam, mas uma imensa responsabilização dos professores nesse caso, uma ausência de apoio institucional no sentido de se depender dos recursos individuais de cada um. Quer dizer, não se perguntou para os professores se eles têm internet, se eles têm celular. E no caso de Minas Gerais, apenas para que vocês saibam, os professores da rede estadual recebem parcelado. Os salários estão atrasados e os recursos, um adicional que os professores recebem, porque não estão nas escolas, também não está sendo pago. Quer dizer, nesse sentido, há uma certa... A centralidade, me parece que, além, Bruno, de ser na escola, é no professor. Né? É o professor que tem que se virar com grupos de WhatsApp, porque, de fato, a capacidade institucional das redes ela não aparece ou ela não fica clara para nós. Né? Eu já falei demais, queria também passar para a Ana, e aí a Ana faz também as suas considerações e nos ajuda nessa mediação com as perguntas que certamente a gente já tem aqui. Bom, também quero agradecer Bruno e Alexandro, né, pela excelente conversa. Acho que a gente tem hoje, né, o início mesmo de uma conversa, porque com certeza a gente não vai conseguir esgotar aqui um tema tão importante e relevante, né? A gente tem feito outras iniciativas, enfim, uma das conversas que a gente tem tido, que, né, tem sido tônica, né, em todas as conversas sobre as iniciativas no campo educacional para esse período, né, se remetem à necessidade de acompanhamento, né, de um monitoramento desses encaminhamentos e iniciativas, ainda mais considerando um pouco, né, disso que vocês dois falaram e que o Brenner reforçou, né, assim, desse descompasso, muitas vezes, né, entre o que está sendo feito em diferentes regiões, né, do país, pelas diferentes secretarias. A gente viu isso agora aqui recentemente na região metropolitana do Rio, né, cidades bem próximas, pequenas, vizinhas, com propostas e principalmente, né, concepções do que deve ser o direito do aluno nesse momento bem diferentes, né? Essa é uma questão importante, né? O que a gente está considerando como direito do aluno nesse momento, né? Para, inclusive, pautar, né, a discussão que vai fundamentar a implementação dessas políticas emergenciais. E aí, enfim, eu gostei muito, né, dessa abordagem, né, pensando a questão do dilema, né, acho que a gente enfrentou realmente, né, um dilema difícil, de difícil resposta, né, ainda mais que a gente já tinha, né, acho que diferente de outros contextos aí internacionais, a gente chega, né, a fechar as nossas escolas num contexto que já era de calamidade, né, então quando o Alexandre fala desses problemas que já existiam, né, os problemas de sempre, né, a gente já tinha uma série, né, deles, e eu acho que quando a gente tem, né, essa falta da articulação, como foi debatido anteriormente, isso se agrava, né? Agora a gente tem o caso atual do não ministro, né? A gente acaba de não ter ministro da educação, então não sabemos ainda, né, como será, mas acho que não devemos ter muitas esperanças com relação ao que vem por aí. Bom, nesse sentido, né, a minha questão, né, minha proposta de conversa, né, seria de provocá-los, né, de a gente aprofundar um pouquinho mais a conversa nesse sentido do que está por trás, né, o que está formando a agenda de discussão dessas políticas num tempo tão curto, né, que a gente tem que dar respostas tão rápidas para a situação desse afastamento dos alunos nas escolas, né, vocês que têm acompanhado tanto em Minas quanto em São Paulo, né, o que vocês têm percebido com relação a isso, né, como tem sido, né, esse momento de tomada de decisão e o que está por trás dessa implementação, né, e nós temos aqui alguns pedidos, né, tem um pedido do Emerson, né, pedindo para o Bruno falar um pouquinho mais sobre a questão da equidade, né, o que seria equidade nesse contexto, tem um pedido da Jaqueline para poder falar um pouquinho mais sobre o regime de colaboração, considerando a briga do MEC com os municípios, e tem uma outra fala da Giane a respeito das questões relacionadas à exclusão,
né, como vem sido debatida essa questão dos alunos que, né, são pertencentes aos grupos de educação do campo, comunidade quilombola, comunidade indígena, enfim, setores que já são, né, historicamente excluídos das iniciativas e como que tem sido feito esse encaminhamento nesse momento. Bom, acho que por enquanto é isso, podemos passar a palavra então para vocês, né, para Bruno e Alexandro, e depois, se for o caso, a gente volta com mais algumas perguntas. Começa comigo? Começamos com você, Bruno. Tá ótimo. Olha só. Primeiro, eu acho que a gente tem que pensar o seguinte: o grosso, a maneira pela qual todo o sistema federal, todo o sistema federativo, ele vive sempre um desafio. O federalismo tem enormes vantagens, principalmente para países muito heterogêneos, né? Para sociedades e países muito heterogêneos. Mas ele coloca um desafio que é compatibilizar a autonomia dos entes federados com a necessidade de coordenação entre eles para o alcance de certos objetivos mínimos, digamos assim. No sistema educacional, em várias políticas sociais, isso no caso brasileiro foi resolvido é sempre uma palavra excessiva, né? Mas foi encaminhado pela constituição de sistemas nacionais, com, por exemplo, o SUS, o SUAS, no caso da assistência social, onde você tem uma intensa coordenação federativa do tipo vertical, com a ideia de comando único e tal. Na educação, isso não aconteceu desta maneira. A educação, ela foi, historicamente, e mesmo o sistema que sai da Constituição de 88, uma política pouco coordenada, com muito poucos instrumentos de coordenação federativa. Praticamente o único que a gente tem forte, você não tem instâncias institucionalizadas de pactuação federativa, como você tem na saúde ou na assistência, que é a Comissão Intergestora Tripartite, as comissões bipartites, as CIBs e as CITES, você não tem um fundo único nacional e tal. Há vantagens em não ter também, né? Mas, praticamente, o primeiro instrumento realmente forte de coordenação e equalização federativa foi o Fundef e, depois, o Fundeb. As outras maneiras de coordenação foram, principalmente, a partir da liderança técnica, digamos assim, do MEC, ao ter Enem, SAEB e tal. Hoje, para o bem e para o mal, o currículo real do ensino médio, ele é, em grande medida, o realmente existente, dado pelo Enem, pelo que cai no Enem, digamos assim. Esse é o verdadeiro orientador curricular do ensino médio. Então, são instrumentos políticos e institucionais que o MEC vai ter, além dos recursos voluntários que o MEC vinha tendo para realizar essa coordenação federativa, além, obviamente, desses outros instrumentos políticos não institucionalizados, reuniões com
com sede, com DIME, né, em instâncias voluntárias. Quando você sai de um sistema, de um regime de colaboração pouco institucionalizado para um regime de confrontação generalizado, porque foi isso, né, que acabou acontecendo, o efeito de descoordenação, isso aí é muito grave. Mas é muito grave também, do meu ponto de vista, porque as secretarias estaduais nunca assumiram, ou pelo menos eu posso falar do caso de Minas Gerais e creio que em boa medida do de São Paulo, foram muito poucos os casos em que as secretarias estaduais assumiram esta função de coordenação no âmbito dos seus estados. Quando você tem um processo intenso de descentralização que segue a constituição do Fundef, né? Minas Gerais, por exemplo, de um ano para outro, de 96 para 97, se não me engano, as redes municipais quase dobraram de tamanho. Elas passaram de 25% das matrículas do ensino fundamental para 41% das matrículas. Você acaba... você teve uma concepção um tanto equivocada do que seja descentralização, que é a ideia de que descentralização significa desresponsabilização do nível mais central em relação àquelas políticas. Sendo que a descentralização ela não implica, ela não deveria implicar, simplesmente a desconstrução de capacidades institucionais. Se, de um lado, os níveis centrais, e aí eu estou falando das secretarias estaduais de educação, elas tiveram e puderam reduzir, a sua ênfase na execução de parte da política, a contrapartida deveria ser um fortalecimento das suas funções e capacidades de coordenação, que implica assistência técnica e financeira aos municípios, implica capacitação, avaliação e monitoramento, e isso foi uma função que muito poucos estados, se é que alguns teve, mas muito poucos estados assumiram. Essa função seria fundamental neste momento de ausência é fundamental nesse momento de ausência do nível federal. No entanto, eu acho que é uma omissão por parte da Secretaria de a Secretaria de Educação de Minas Gerais, mal, e eu digo mal, quer dizer mal, nesse momento está cuidando da sua própria rede, não exerce qualquer função, qualquer papel, seja de coordenação, seja de orientação, seja de assistência técnica a municípios e aos seus próprios, como lembrou o Breiner aqui, aos seus próprios professores e diretores, nesse momento. Então, eu acho que você tem o enorme problema do MEC, onde você tinha um ministro da Deseducação, ele vai brilhar pela ausência, a partir de hoje, a sua ausência preenche uma lacuna importante, mas a gente nunca sabe o que vem depois, a gente já, como disse, para a gente chegar no fundo do poço, o pessoal tem que parar de cavar, então a gente não sabe exatamente o que vem depois. Mas, eu queria lembrar isso, que as secretarias estaduais deveriam estar exercendo isso.
E o que é grave é que, provavelmente, as condições de retorno, né, se, né, a pandemia pegou todo mundo de surpresa e faz cada um do jeito que pode e tal, né, de lá para cá, a gente já poderia estar preparando em que condições, quando e de que maneira a gente vai poder retornar. E as secretarias estaduais deveriam estar orientando as escolas públicas, particulares, estaduais e municipais sobre essas condições de retorno. Porque, apesar de todas as deficiências, na média, as secretarias estaduais têm mais capacidade institucional do que as secretarias municipais. Então, o grave que o Alexandro lembrou aqui é que, muito provavelmente, as condições de retorno serão tão descoordenadas e tão precarizadas, e tão salve-se quem puder, quanto foram quando foi a suspensão das aulas e as iniciativas para lidar com isso. Então, né, é grave, eu acho, muito grave, especialmente grave, né, a ausência e a confrontação, na verdade, mais do que a ausência, a sabotagem feita pelo governo central, mas, né, a omissão das secretarias estaduais, pelo menos no caso de Minas Gerais e até onde eu acompanho, no caso de São Paulo, também isso acontece, é igualmente grave. As pessoas falaram, né, de várias coisas, eu tinha algumas outras coisas para montar aqui, mas eu estou achando que eu estou já extrapolando meu tempo. O que você acha, Brenner? Vou fazer o seguinte, eu passo a palavra para o Alexandro, e se der mais um tempinho, a gente volta aqui, senão a gente encerra. A gente está propondo ir até às 18. Então, o Alexandro pode fazer também, ele responde essa primeira rodada, a gente recolhe mais um bloco de perguntas e faz mais uma vez para a gente caminhar para o final. Pode ser? Pode ser. Seu microfone, Alex, por favor. Está mudo. Deixa eu... Pronto. Sobre coordenação federativa, eu assino embaixo de tudo que o Bruno disse, e se eu pudesse acrescentar um detalhe, é o quanto dentro do próprio Ministério da Educação e de suas autarquias, todas as vezes que a gente fala... Alexandro. Oi? Deu uma travada. Retoma de novo, por gentileza, no início. Eu estava dizendo que a única coisa que eu acrescentaria na fala do Bruno sobre coordenação federativa e sobre como o governo federal participou desse processo é o quanto dentro da própria instância federal a gente viveu disputas e perda de tempo nesse momento, né? Se a gente parar para pensar, por exemplo, no INEP, que é um órgão que tem uma burocracia técnica de excelência, com muita gente com história de elaboração de política e de implementação de boas políticas, mas o INEP ficou absolutamente travado. Poderia ter nos ajudado a pensar como é que a gente trabalhava com alguns das dimensões desse desafio educacional e não pôde por causa da falta de liderança ou da contrariedade da liderança que estava posta ali. E no caso da Secretaria Estadual, só confirmando o seu diagnóstico, Bruno, penso que a Secretaria Estadual de Educação em São Paulo tem uma mesma história de transformar descentralização em desconcentração, né? Querer se desresponsabilizar de tarefas. Eu fui secretário municipal, né, aqui em São Paulo, e um exemplo disso é a gente, no município, fazia, como assim em boa parte dos estados do Brasil, por questões logísticas, a rede municipal fazia o transporte escolar dos alunos da rede estadual. E o valor repassado pelo governo do estado por aluno era uma vergonha, assim, não dava para pagar
metade do custo que eu tinha com o transporte desse estudante. E quando a gente ia dialogar com a Secretaria Estadual, expondo planilha de custo, dizendo que a gente estava, que o município, um ente com muito menos recurso, estava pagando uma despesa da rede estadual, nós recebíamos uma ameaça velada de que outras transferências podiam ser cortadas se a gente não colaborasse. Então, de fato, tem um lugar aí das secretarias estaduais que a gente podia falar num outro seminário sobre esse tema. Mas o Brenner me provocou uma questão que eu acho que é importante, que é a questão das tecnologias, e penso que a gente precisa, de fato, colocar essa questão em perspectiva, porque no cenário atual, eu acho que a gente tem vivido aquele risco que eu coloquei ali na minha apresentação, da gente enfiar goela abaixo soluções que podem nos levar a uma precarização, sob o argumento de que elas são soluções absolutamente necessárias para o momento. Eu não coloco em dúvida esse argumento, eu acho que sim, que as tecnologias de interação digital são um caminho que a gente pode usar para mitigar os danos do afastamento social na escola, mas penso que esse debate precisa ser feito levando em conta a história de reflexão, pesquisa e de problematização que os pesquisadores da área de educação e da própria área de tecnologia já fizeram sobre o tema, né? Que, por exemplo, vai nos dizer assim, se eu quero de fato empreender a aproximação da escola com as tecnologias de comunicação e de informação digital, eu preciso assumir que essa é uma política pública complexa, dispendiosa e que ela depende de fatores que não são escolares estritamente. Por exemplo, a gente precisa ou garantir internet livre para todo mundo ou desenhar uma modelagem de internet para a equidade. Porque se a gente introduzir as tecnologias de informação e comunicação digital e a gente não considerar a distribuição desigual do direito de acesso à internet no Brasil, a gente vai desenhar uma política educacional que induz mais desigualdades. E quando eu falo da distribuição do acesso à internet, eu estou falando, inclusive, da distribuição do acesso à internet nos próprios prédios escolares, né? Numa mesma rede de ensino, eu tenho uma desigualdade nessa distribuição que pode estar relacionada, por exemplo, ao fato da escola estar numa região do território daquela cidade, daquele estado, em que o modelo de internet predominante ali não chega. Nessa experiência que eu tive como secretário municipal, a gente tentou levar a internet livre para a cidade, a configuração geográfica da cidade dizia para nós que o modelo mais adequado era de antena de rádio, não era de cabeamento, mas as empresas, os provedores em São Paulo estão mais no campo do cabeamento. Então, veja, não é assim, vamos levar as tecnologias da informação digital para a escola e isso amanhã se resolve. Isso é uma decisão de política pública densa. A gente precisa cuidar para evitar que, ao tomar essa decisão, a gente não arme gatilhos de novas desigualdades. A gente tem potência para avançar nisso, mas essa questão estrutural precisa ser posta na mesa. E uma segunda questão precisa ser posta na mesa. Os professores brasileiros, eles são majoritariamente egressos das classes D e E. Há pelo menos 20 anos, as nossas licenciaturas acolhem nos seus cursos estudantes egressos das classes D e E, com um histórico que não é exatamente de sucesso escolar na educação básica, é de trajetórias acidentadas. E esse alunado, quando chega no primeiro ano da licenciatura, ele tem também um trânsito no trato com a tecnologia, que não é um trânsito suave, não é um trânsito tranquilo. Então, a gente vai precisar incluir na formação inicial do professor uma densidade para que eles aprendam a utilizar essas tecnologias da informação e comunicação digital no processo pedagógico. Ou a gente acha que basta pôr a ferramenta na mão dos meninos. Se os educadores não estiverem formados, não estiverem razoavelmente seguros para fazer mediação pedagógica com o uso das tecnologias, a ferramenta em si não vai servir para muita coisa, a não ser reforçar desigualdades, quer dizer, favorecer quem já podia usá-la, mesmo sem a política pública, e prejudicar, tornar mais difícil a vida de quem não consegue ter esse acesso, não consegue se aproximar,
como precisa dessas tecnologias. E de mais a mais, eu acho que o campo orçamentário aqui tem que entrar na conta, né? Assim, será que a prioridade para os investimentos em educação é esta neste momento? Né? Acho que a gente precisa ter o panorama dessa questão do financiamento da educação com mais nitidez na nossa frente. O Brasil, e não é só no governo Bolsonaro, desde o governo Temer, o Brasil rasgou o Plano Nacional de Educação, jogou na lata do lixo, inclusive com as induções que o Plano Nacional de Educação tinha para ampliar o financiamento, né? A questão do pré-sal, a meta de comprometimento do PIB, o custo aluno-qualidade, a gente jogou tudo isso fora e fica querendo trazer as soluções educacionais mágicas como se elas se sustentassem sem financiamento. Então, eu topo fazer o debate de construir uma aproximação das tecnologias digitais na educação, se a gente prestar atenção nesses 3 aspectos, na desigualdade da distribuição do acesso à internet e às ferramentas, que já é pré-existente a elaboração dessas políticas, ao fato da gente não ter cuidado, como devia, da formação de professores para mediarem pedagogicamente com apoio em tecnologias, a gente vai precisar fazer isso, e a disputa pelo orçamento da educação. Eu não sei, hoje, eu não diria que a prioridade é esta, dado o orçamento finito que temos, mas estou aberto a diálogo, a debate. E eu vi aqui, Brenner, no chat, uma pergunta da Caterine que eu queria incidir, vou quebrar a sua regra de responder o que você me perguntou apenas, tudo bem? A Caterine pede para falar um pouquinho sobre o Enem, que o Bruno falou um pouco no início, na fala dele, e ela pergunta aqui um pouco o que a gente acha para além dessa questão do adiamento, né? Eu tenho uma posição um pouco mais radical do que o adiamento. Eu acho que o adiamento foi um ganho para o cenário que a gente tinha, mas eu tenho uma posição um pouco mais radical quanto ao Enem. Eu penso que a gente precisaria de uma outra solução de seleção e ingresso pelo SISU para este ano. Eu não acho... Primeiro porque tem estudos já de estatística educacional demonstrando que para uma porcentagem grande das carreiras do SISU, na verdade a gente tem 2 grandes conjuntos. Para algumas carreiras do SISU, a régua do Enem ela tem uma ineficiência, porque acima de determinada pontuação, eu não lembro agora, preciso recuperar o estudo que eu tinha lido, mas acima de uma determinada pontuação, a diferença de conhecimentos dos estudantes é irrelevante do ponto de vista do ensino, da carreira que ele vai assumir. Sei lá, vou chutar aqui, tá? Pode não ser essa a régua. Acima de 700, está tudo certo. Ele pode ter 750, 800, 900. Eu já não estou mais medindo pré-requisito para o ensino superior. Eu só estou estratificando. Nada mais do que isso. Então, a gente já tinha um problema com essa régua nos cursos de alto desempenho. E, na outra ponta, nos cursos de baixíssimo desempenho, a gente tem um outro problema, que a gente pode não preencher vagas, porque o desempenho de um percentual dos nossos alunos é tão baixo que mesmo a régua sendo baixa, aquela que a gente estabelece, a gente não consegue atendê-los. Pois bem, considerando esse problema, entre aspas, que é um problema de sempre, é um problema mais perene do Enem, que a gente tem que discutir, cruzando ele com o cenário desse ano, para mim era o momento da gente pensar outras alternativas. E eu tenho certeza que se a gente tivesse se comprometido com seriedade, INEP, as universidades, nós, pesquisadores do campo da educação, a gente tinha conseguido modelar uma outra estratégia para fazer o processo seletivo para o SISU, que não fosse o Enem no modelo que ele sempre foi. Estamos adotando a solução de fazer o Enem no modelo que ele sempre foi, só um pouco mais para frente, o adiamento. Essa solução, para mim, é parcial e a gente precisa, então, se a gente assumiu esse caminho, a gente precisa ter bastante cuidado com a equidade daqui até o momento da prova, né? Quer dizer, como é que a gente vai mitigar ao máximo todo o custo que vai ser pago pelos estudantes mais pobres por causa do afastamento escolar, mas não só por isso, porque as condições de vida dos mais pobres pioraram e vão continuar piorando
muito daqui para frente. E, inclusive, impactando com a própria possibilidade dele frequentar a escola, né? Se no meu caso, que dou aula no ensino superior, eu recebo mensagem dos meus alunos na interação à distância, dizendo que ele está ouvindo a aula no celular, mas que ele não consegue assistir porque está entregando marmita no iFood, quanto mais os jovens do ensino básico. Como é que a gente vai lidar com o Enem, que vai ser o Enem da desigualdade? Esse Enem vai ser o Enem da desigualdade e a gente vai precisar bancar um pouco que ações a gente faz para mitigar essa desigualdade, né? E eu, assim, quando estava o debate sobre isso, eu cheguei a puxar mesmo lá nas minhas redes sociais por que as universidades federais não diziam não ao Enem, né? Assim, não vamos usar o Enem para a seleção deste ano. Vamos aqui exercer a nossa autonomia universitária e vamos caminhar para um outro processo de seleção dos estudantes. Eu sei que isso é complicado, questões orçamentárias, técnicas, mas eu estou interagindo com essa preocupação, tá certo? Já falei demais, entregando a palavra para o Weiner aqui e para a Ana. Eu não sei, Ana, se a gente tem mais perguntas. Não, acho que a gente tinha fechado com essa última pergunta, né, as manifestações, com a última pergunta que foi a da Caterine sobre o Enem, né, que o Alexandro já respondeu. Não sei se o Bruno gostaria de acrescentar alguma coisa sobre esse tema. Posso falar aqui? Eu gostaria muito rapidamente mesmo, mostrar, eu assino embaixo o que o Alexandro falou sobre o Enem, minha posição também é parecida com a dele, né? Mas eu acho que o que nós temos por hoje, o melhor que nós conseguimos produzir foi, pelo menos, adiar, que nos dá algum tempo, inclusive, para pensar maneiras de mitigar o Enem, apesar de que eu tenho muitas dúvidas sobre o grau de seletividade que o Enem produz em certos níveis. Mas eu queria era só mostrar aqui rapidamente para a Caterine que eu vou colocar aqui um pequeno artigo que a gente escreveu, justamente argumentando que, porque é um post no Observatório da Desigualdade, porque era importante, que é preciso adiar o Enem. Eu vou colocar aqui no chat, vocês vão ver, né, a expressão aqui de vários desses pontos que o Alexandro mencionou e a gente também. Tá? Eu coloquei aqui no chat. Quem tiver interesse em ter uma visão mais fundamentada desse debate, pode procurar lá. E aí, com isso, vocês economizam de me ouvir mais. Mas eu te agradeço muito pela generosidade, né, de compartilhar esse link. Com certeza, acho que a gente vai querer dar, né, vai ter muita gente dando uma olhada, e eu acho que, como a gente, né, disse no início, né, essa proposta seria um início de conversa, né, acho que a gente tem muitas outras frentes para dialogar, enfim, espero que a gente tenha uma outra oportunidade para poder ampliar essa conversa. Breiner. Pois é, a gente está caminhando já para as 18, faltam 5 minutos. Acho que a gente, de fato, fez uma discussão muito interessante, não é? Assim, pensando no campo da implementação, nessa discussão da capacidade federativa, dessa articulação, mas se vocês acharem que ainda há tempo, talvez a gente podia inverter um pouco o vetor e pensar nessa ótica dos atores ou dos professores, dos implementadores que estão na ponta do processo, né? Talvez a gente pudesse escutar vocês um pouco mais no sentido desses profissionais da educação que estão fazendo malabarismos em suas casas,
quer dizer, nesse sentido, representando suas redes, não é? Mas também sendo vidraça, telhados frágeis, porque são esses profissionais que estão sendo expostos a essa, digamos, fragilidade ou a esse caos, né? Então, talvez muito rapidamente, assim, 2 minutos para cada, que tipo de consideração vocês podem fazer sobre isso a partir daquilo que vocês estão vendo, não é, nas pesquisas que estão desenvolvendo. Vamos inverter, quem sabe agora o Alexandre. Olha, muito brevemente, assim, acho que tem 4 aspectos, Brenner, que têm chegado para nós, tanto lá no NEB, na GV, quanto na Escola do Parlamento, dessa experiência dos burocratas de linha de frente, os professores e gestores. A primeira delas é a ausência de informações para que eles façam atendimento à população nesse momento. Ao mesmo tempo em que a Secretaria de Educação exigiram que, por exemplo, aqui em São Paulo, as escolas permanecessem abertas com plantão de diretor de escola e equipe administrativa, as escolas não fecharam, os professores estão em recesso, em afastamento agora, né? Mas as equipes gestoras tiveram que ficar na escola para atender a população. Mas eles nos contam que eles ficavam sabendo dos procedimentos a serem adotados quando o governador dava entrevista na imprensa. A informação não chegava pela via que deveria chegar, pela via da implementação da política. Então, a primeira coisa que eles nos disseram foi da angústia de ter que a população chega para fazer pergunta, para cobrar atendimento, mas eles não sabem o que fazer, como responder a essas questões. Uma segunda questão. Alex falhou para nós um pouco. A segunda a gente perdeu. Vou começar de novo. Como em São Paulo, o locus para entrega do Vale Alimentação, do cartão alimentação e de outros benefícios sociais foi a escola, o locus de entrega, a população interpreta que quem está negando ou autorizando o benefício é a diretora da escola. Então, assim, a família não recebeu o cartão, a culpa é da diretora da escola. A outra recebeu, está beneficiando. Então, a escola foi uma intersetorialidade feita de maneira meio mambembe, né? A gente sempre pediu isso para assistência, conversar com a escola, conversar com a saúde. Só que foi do pior jeito que a gente fez nesse momento, né? Concentrando as demandas na escola, mas sem referência e contra-referência nos outros serviços. Então, isso causou até situações de violência em algumas escolas nossas, que a gente chegou a relatos, né? Essa questão se torna mais dramática ainda quando a escola é o único equipamento público no território, né? Essa semana me chegou um caso muito doloroso de um menino, 9 anos, da nossa rede, e ele acordou de manhã e percebeu que a mãe tinha morrido. Estava na cama, tinha morrido. E 9 anos, e ele saiu e foi aonde? Foi para a escola. É o lugar que ele conhece. O Estado é a escola, né? E eles, ainda bem que a escola estava aberta, né? A diretora recebeu. Então, é dramático para esses profissionais que estão na linha de frente virarem a única representação do Estado naquele território para todo o conjunto das demandas, né? E, por fim, essa questão da adoção de tecnologias digitais, Brenner, para a maior parte dos professores, trouxe um desafio técnico, eles não sabiam como utilizar essas ferramentas, trouxe um desafio de reorganização da própria identidade profissional, né? Como é que se coloca uma prática profissional que era presencial, de interação face a face com as suas crianças, tal, para um cenário que não é mais esse, então tem essa segunda dimensão. E a terceira dimensão é que os professores viraram meio profissionais 24 horas. Eles têm nos reclamado um pouco disso, né? Que naquele momento, vou dar o meu WhatsApp para as mães dos meus alunos, vou criar um grupo, né? E aí, bom, esse WhatsApp não tem mais horário, né? Então chega às 11 da noite, às 10 da manhã, às 6 da tarde, e tá bom, a professora pode não responder, mas ao não responder, ela coloca em xeque o vínculo de confiança que vem sendo estabelecido nesse momento.
Então, esses dilemas, que são os dilemas do atendimento à população, eles ocupam uma boa parte das preocupações dos professores. E agora, com essas discussões sobre o retorno, o que mais tem afligido os professores são as preocupações dos protocolos de saúde, em duas frentes. Muitos professores são do grupo de risco, se é que ainda existe isso, né? Mas são professores que são pessoas que têm diabetes, hipertensão, problemas cardíacos, etc, etc, etc. E, de outro lado, a interação com as crianças muito pequenas na escola, nas redes municipais de educação infantil, por exemplo, ela é uma interação corporal, né? Como que a gente fala para uma professora de SEI, de educação infantil 0 a 3 anos, que ela não vai tocar o bebê? É claro que ela vai tocar o bebê, ela precisa tocar o bebê para exercer a sua tarefa educativa. Então, essas questões do retorno também estão afligindo muito aos professores. E um receio pela culpabilização. Os professores estão com medo de, por exemplo, não alfabetizaram-se todas as crianças que eram para ser alfabetizadas. Então, a culpa é da capacidade técnica do professor e da professora, isolando todo esse conjunto de questões que se colocam no plano social. Então, basicamente, são esses os temores que têm aparecido aqui nas conversas que a gente faz com os professores, né? Eu não sei se aí em Minas, Brenner, o índice de professores com contrato precário era alto. Aqui em São Paulo, na rede estadual, a gente tinha em torno de 23% de professores com contrato precário. E eles perderam renda. Então, a gente tem... Assim, muitos ficaram sem nenhuma renda e outros com renda até R$600. Mas isso tem uma outra dimensão aí econômica. Acho que era isso, para ser curto. Obrigado. A gente passa para você, Bruno, e aí a gente já caminha mesmo para o final. Tá, joia. Até onde eu sei, Alexandre, Brenner, Ana e demais colegas, aqui em Minas Gerais, a situação é exatamente a mesma, exceto pelo fato que nem a intersetorialidade fraca que você menciona aqui houve. Né, essa chamada Bolsa Merenda, sequer houve o compartilhamento do CAD único. As famílias tiveram que se inscrever novamente com enormes problemas de acesso, de tal maneira que um mês após implementado, 50% dessas pouquíssimas famílias que teriam acesso ao benefício ainda não tinham conseguido se cadastrar. No mais, é basicamente a mesma situação, eu não vou me repetir aqui. Dizer só o seguinte, a maneira como têm sido encaminhadas todas essas, vamos dizer assim, as intervenções educacionais no âmbito no contexto da pandemia e também agora as de retorno, são tudo o que não deveria ser feito. O tipo de modelo de política que na literatura se chama top-down ou implementação programada. A implementação programada ou top-down, ela tem viabilidade de acontecer na medida ou nos casos em que você tem um escopo de mudança no comportamento dos implementadores limitado. Quando você tem um grau de conflito sobre os objetivos ou sobre as estratégias comparativamente baixo. Quando você tem um alto grau de certeza da tecnologia, ou seja, quando você sabe com uma relativa certeza que procedimentos gerarão quais resultados. Quando você tem um sistema institucional fortemente articulado. E quando você tem um ambiente comparativamente estável. Nesses casos, o modelo de implementação programada tem chances de ser bem-sucedido. O fato é que nós estamos na situação totalmente oposta. Então, esse modelo de implementação top-down,
sem a incorporação dos atores, sem a qualificação e escuta de quem está à frente, de quem está na linha de frente, né? A literatura fala dos implementadores de nível de rua, sem a flexibilidade para a adaptação, digamos assim, a receita do fracasso. E, portanto, né, assim, ninguém precisa ser profeta, ou precisava ser profeta, né, para antecipar todos os problemas que vão sendo encontrados aí, porque, digamos assim, estava escrito nas estratégias que foi adotada para implementação, imensamente tecnocrático e sem a participação, incorporação e qualificação dos atores envolvidos. A esperança era que isso gerasse algum aprendizado, né, institucional e entre todos os atores que melhorasse, no mínimo, as condições de saída. Mas até agora, pelo menos aqui em Minas Gerais, há poucos sinais desse tipo de aprendizado. Na verdade, o que há é a crença de que torná-lo mais tecnocrático resolveria os erros, porque o problema, né, está, na verdade, nos implementadores e na sua discricionariedade. Né? Como se, na verdade, se alguma coisa funcionou, foi por causa da discricionariedade dos implementadores que souberam, né, pegar o seu grupo de WhatsApp, atender a criança que chegou lá, né, dar emprestar um livro didático que está lá na escola disponível para o menino poder estudar, já que o material da secretaria não serve, no fim das contas, e tal. Né? Então, continuar nesse caminho é continuar num caminho sem muita chance de ser exitoso. Espero que, né, o debate público, né, e a consciência dessas limitações permita que a gente possa retificar e aperfeiçoar esse processo para frente. Por isso, a importância desse tipo de iniciativa, Ana e Brenner. E eu agradeço muito de ter tido a oportunidade de estar aqui. Espero que vocês me chamem em outras oportunidades, porque eu participarei ou assistirei com gosto. Viu? Alexandre, muito obrigado também pela companhia aqui e pela excelente intervenção. E num diagrama de Venn, a minha posição é sobreposta à sua. Que honra, Bruno! Um prazer ouvi-lo, viu? Tá muito bem. Boa tarde para todo mundo. Sim, muito obrigado, Bruno. Obrigado, Alexandro. E a todos e todas que ficaram conosco até agora. Acho que a gente podia seguir, não é? São vários pontos, inclusive nessa parte final, não é? Faltou a gente, por exemplo, discutir os outros atores institucionais nessa arena, né? Os sindicatos, as associações, as outras secretarias, os outros atores de território que estão, de alguma forma, os CRAS, por exemplo, não é? Os profissionais da assistência, enfim, as igrejas, nesse caso, daquilo que vocês dois estão dizendo. Quer dizer, a ausência de uma articulação, digamos, top-down, ou a falha do desenho top-down, acaba potencializando acordos e arranjos e estratégias e dinâmicas absurdamente quase que pessoais, não é? Totalmente ad hoc, né?
completamente ad hoc, exatamente. Quer dizer, então, eu acho que a gente, de fato, tem aí um caso de uma personalização do sujeito, né? O implementador acaba sendo mesmo, ele age sozinho, né? Pelo menos é o que a gente tem ouvido aqui dos colegas professores da rede estadual e da rede municipal de Belo Horizonte. Mas a hora já passa, não é? A gente não sei se pode celebrar uma cadeira a menos ocupada por alguém nesse governo federal, porque a gente ainda não sabe quem é que vai ocupá-la daqui a pouco, não é? E quando a gente pensa que a coisa pode melhorar, a gente pode se assustar e achar que pode ainda ser pior, né? Não, a gente pode se assustar se for melhor. Porque se piorar, não surpreende ninguém. Lembrando, só pedindo, né, para vocês acompanharem lá no site da RAPE, né, as notícias com os próximos encaminhamentos, né, provavelmente a gente vai ter aí uma adaptação nas formas, né, de interação para os próximos eventos da semana que vem e do dia 2, como a gente anunciou no início. Tá bom? Então, por favor, chequem lá na página da rede. E o Breiner fechou aqui com uma série de questões que ficam penduradas para os próximos encontros, né? Eu acho que a gente tem muito para conversar sobre esse papel discricionário dos agentes implementadores nessa implementação de políticas emergenciais que a gente estava discutindo outro dia, né? Como fica muito mesmo, né, personificado no momento em que a gente ainda está muito perdido, né? Bom, obrigada mais uma vez, então, pela participação, também em meu nome, né? Um prazer ouvi-los e que a gente possa ter outras oportunidades. Obrigada também a Carla e a Lu, né? Que nos ajudaram aqui na organização e que tentaram resolver todos os problemas da forma mais rápida e ágil possível. Ótimo. Obrigado. A gente vai informar em breve dos próximos RAPE Convida. Fiquem atentos, assim, aqui no nosso canal. Um abraço. Deixa um like. Dá um like. Dá um like, exatamente. Um abraço. Que bom ver todas as carinhas, Alice, a Cíntia. Opa. Tá bom. Ei, Cíntia. Ei, Alice. Tchau, tchau. Tá bom. Tchau, gente. Tchau.